Queridos, como estamos? Tudo bem? Eu sou Vinícius Ravani e esse é o livro nosso de cada dia, esse canal literário. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, queria te convidar a se inscrever. Hoje vamos fazer uma resenha e a resenha hoje é do livro Do Outro Lado, a história de Joel. O autor é o Álvaro Pereira Silva, meu vizinho aqui, mora em frente à minha casa, num prédio aqui, muito legal. Eu conheci, a editora é a Viseu. Eu ganhei também, olha que legal o trabalho da Viseu, veio com o marca-página bem bacana, tem dedicatória e tudo mais aqui, olha que legal, dedicatória e tudo mais. Para o amigo Vinícius, que meu singelo livro, antes de se perder entre os gigantes da sua estante, possa, assim como deve ser, lhe trazer uma leitura prazerosa, com gratidão. Álvaro P. Silva, 19/1/2021. Ganhei esse livro e achei muito legal esse livro aqui do Álvaro, muito legal mesmo. Deixa eu te contar uma coisa. Às vezes a gente tem pessoas na cidade da gente que escreve, escritores, igual na frente da minha casa mora um escritor, e às vezes nós não valorizamos, sabe? Não damos aquele incentivo. Olha, eu li esse livro no mesmo dia. O Álvaro me deu esse livro aqui no dia 19 de janeiro, e 19 de janeiro eu matei esse livro. É um livro pequeno, ele tem 111 páginas, então você lê numa sentada esse livro aqui. Esse livro é um livro brasileiro mineiro, porque o autor é aqui de Minas Gerais, Lagoa da Prata, mas ele tem uma pitada de coisa assim, de romance russo. Ele tem uma pitada de, sabe, de detalhes, de uma narrativa muito bacana. O Álvaro, ele tá de parabéns. Eu também fiz uma resenha desse livro aqui, ó, foi o penúltimo, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Eu também me surpreendi. Por que eu estou dizendo assim, eu pegando esses dois livros aqui como referências? Porque são livros de autores brasileiros, de gente simples, tanto o Álvaro como a Aline são pessoas novas, né, relativamente falando, e assim, cara, acertaram demais na escrita, acertaram muito mesmo. Foi assim, profissional, vamos dizer assim. A história de Joel é um livro que começa numa narrativa da história de um camarada que sofre muito. E aqui tem um negócio interessante, uma frase que eu queria ler, que é a frase do começo. Assim, não é do começo, né? É uma frase que descreve com clareza o que o Joel passava. Então, aqui na página 79, na parte 15 do livro, tipo no capítulo 15. Beuzebu tem um demônio reservado para mim. Essa palavra aqui é a palavra que o Joel descreve como ele vê a vida dele. Para quem não sabe, Beuzebu vem do hebraico Baal Zebub, que significa Senhor das Moscas. Na cultura do Novo Testamento, ele era o maioral o principal dos demônios, o maioral dos demônios. E o Jonas, né, o Joel, ele vai falar assim, nossa, a minha vida é tão terrível que só tendo um demônio reservado para me perturbar, para atrapalhar comigo. A história dele é muito interessante, o nome dele é Joel do Carmo Silva, o personagem. Ele é filho de Joaquim e filho de Helena. Os irmãos dele são Jarbas e Jardel. Depois ele vai se casar com uma mulher chamada Rosalina, mas antes ele tem um namorico, né? Um namoro com a Ângela. Esse camarada aqui sofre demais da conta, a vida dele é um sofrimento. E quando você começa já aqui lendo o livro, nas primeiras páginas, você percebe que o livro é uma narrativa na primeira pessoa. É o Joel do Carmo Silva descrevendo sua história. O Joel morava numa pequena cidade, lá onde o vento encosta o cisco, onde Judas perdeu as meias, porque as botas, eu acho que ele perdeu um pouquinho antes da cidade do Joel. E o Joel, a vida dele começa desde novo, já é assim um sofrimento. Ele começa a narrativa dizendo sobre algumas situações que passaram na sua casa, que desencadearam toda a sua história de sofrimento. Esse livro, o Álvaro, ele faz uma coisa muito interessante. Ele faz você se compadecer do Joel
ele faz você ter birra do Joel, ele faz você gostar do Joel de novo, ele faz você dar vontade de bater no Joel e você fica com dó de Joel de novo e depois a história do Joel muda. O Joel, ele vai para a cidade grande porque o pai dele morre. Não posso falar como que o pai dele morreu, porque tem toda uma história envolvida aí. E também o Joel, ele passa por um momento terrível justo no dia que ele está indo para a cidade na mudança. O Jarbas, o irmão dele, eu vou ter que falar isso, ele acaba morrendo num acidente no caminhão que está levando a mudança. E esse acidente já começa a fazer o sofrimento na cabeça do Joel. E o Joel, então, a partir desse sofrimento, guarda um certo segredo e aí começa a vida dele. Depois tem um outro episódio também marcante, quando eu vou falar aqui sobre as lições que eu aprendi nesse livro, eu vou abordar isso. Tem um episódio marcante aqui que é um dia que ele pega a mãe dele namorando na sala e essa cena acaba que ela frustra a cabeça dele, ela prende a cabeça dele, ela, sabe, psicologicamente mexe com ele de uma maneira que o atrapalha em todo o projeto da sua vida, em todo o desenvolvimento da sua vida. É um camarada que arruma a namorada, a tal da Ângela, ela fica grávida, mas não está grávida dele, porque ele é estéril naquele momento, e ele cria o menino, e vira uma confusão. Outra coisa engraçada que eu acho nesse livro aqui, é que ele tem umas falas, sabe? Ele tem uns dizeres, e os dizeres dele faz parte do IJP, que é o Instituto Joel de Pesquisa, e com base nesses dizeres, nessas afirmativas, é que ele vai norteando a vida dele. Cara, o Álvaro Pereira Silva tá de parabéns. Esse livro aqui, você que é de Lagoa da Prata, é até um desfavor você não ter esse livro. Você tem que adquirir o livro, ler esse livro. Eu não sei, eu acho que na Amazon ele tem para Kindle, você pode baixar ele lá na Amazon, não sei se lá vende também o livro físico, mas aí o Álvaro mora aqui em Lagoa da Prata. Tem que ler esse livro, cara. Você tem que ter esse livro na sua estante. É um livro assim, olha, fino. Eu ainda estou naquela dinâmica que eu falei no primeiro vídeo do canal, que é leituras de livros finos. Eu tenho outros aqui que são calhamaços, mas esse aqui é um livrinho fino e eu estou dando uma ênfase e eu quero que você leia o livro e depois você me critique lá no canal. Eu li o livro, não gostei. Eu duvido se você não vai ser impactado com esse livro aqui. Na dedicatória aqui, o Álvaro foi bem sucinto, bem humilde, né? Uma característica que eu percebi nele. Ele fala assim, olha, que esse singelo livro, antes de se perder entre os gigantes da sua estante, possa, assim como deve ser, lhe trazer uma leitura prazerosa. A leitura foi prazerosa e eu vou te contar uma coisa, Álvaro Pereira, esse livro não consegue se perder no meio dos gigantes da estante, não. Eu tenho uma estante bem gigante, com livros grandiosos, mas ele não fica, ele é pequenininho, mas ele é raçudo esse livro. Parece sabe aqueles galinhos garnizé? Que ele é pequenininho, mas ele é valente, ou então aqueles cachorrinhos pincher, que eles são pequenininhos, mas são bravos. Esse livro aqui é pequenininho, mas é bravo, é valente esse livro. E eu queria destacar aqui algumas lições que eu aprendi nesse livro que servem para a vida da gente. A primeira lição é a questão da honestidade. A honestidade para o seu Joaquim é algo inegociável. E esse livro trata isso já nas primeiras páginas. Honestidade é algo inegociável. Outra coisa que eu aprendo como lição desse livro, o casal precisa ter consenso nas suas decisões, porque a confusão começa exatamente porque o pai quer uma coisa e a mãe quer outra. Outra coisa também que eu aprendi, eu marquei muita coisa. Olha pra você ver, eu acho que das resenhas, essa vai ser a que tem mais lições. Esse livro apresenta mais lições do que livros maiores. Outra que eu anotei aqui é: evite tragédias que são evitáveis na sua vida. Eu me refiro à morte do pai. O pai morre de uma tragédia que poderia ter sido evitada se tivesse um pouquinho mais assim de atenção. Uma quarta lição que eu aprendo: sensação de culpa pela morte do irmão. Às vezes nós carregamos na nossa mente, no nosso coração, certas sensações porque algo deu errado e aí a gente começa a colocar aquilo como se aquilo fosse culpa nossa. Deixa eu dizer para você uma coisa: as coisas dão errado, até para pessoas que sempre acertam.
os traumas que nossas ações causam nos filhos. Eu me refiro aqui à questão da mãe dele, que no namoro, né, ela acaba tendo um problema lá, perde a noção do espaço e na sala, e o Joel tem um trauma na cabeça. Depois você vai ler o livro, você vai ver o trauma que ele carrega, exatamente por causa dessas atitudes, dessa atitude da mãe dele, e essa atitude fez com que ele e a mãe se rompessem, criasse uma distância. Isso aqui é muito importante. Nós, como pais, seja lá qual for a situação que a gente esteja vivendo, nós precisamos sempre ter nossas ações pensando nos nossos filhos, porque algo que nós fazemos sem refletir pode atrapalhar ou traumatizar os nossos filhos para sempre, né? Outra coisa que acontece uma cena, no capítulo, na verdade no dia de Natal, esse namorado da mãe dele, que ele não sabia que era namorado da mãe dele, o livro vai mostrar direitinho lá a bagunça. Esse moço vai jantar com eles no dia 25 de Natal. Então, na madrugada do 25 para o 26, ele tem ele pega aquela cena, ele flagra aquele momento lá terrível que marca a mente dele. E aí, no dia 26 de manhã, ele pedala 30 e tantos quilômetros para ir no túmulo do pai, para falar para o pai o que tinha acontecido. Essa parte aqui não tem como, é um spoilerzinho. E aí, no dia 29, o senhor Edmar morre. E aí você fica assim na dúvida, porque o Álvaro não deixou muito claro. Será que foi mesmo uma praga? Será que foi uma maldição? Ou será que o homem ia morrer mesmo naquele dia? Essa parte que dá aquela pitadinha de, sabe, Edgar Allan Poe, dá aquele, sabe, aquele tchan, aquela coisa meio que você fica assim naquele suspense, né? Aquela coisa meio de Stephen King. Será que houve uma coisa sobrenatural ou foi mesmo uma coincidência? Ele deixa essa pitada aqui. Outra coisa interessante também que eu aprendo nesse livro é a questão da inocência relacional na questão do namoro dele, né? Ele cria o menino como se o menino fosse dele, embora na verdade ele era estéril. E não tem problema criar um menino como se fosse meu, não sendo meu. O problema é ser enganado fazendo isso. O problema que eu vejo aqui é fazer isso sem ter a vontade de fazer isso. Ele fez tudo isso pensando que de fato o menino era dele. Outro problema que ele trabalha aqui também, que o Álvaro trabalha, é a questão do alcoolismo. Porque o Joel, ele entra numa depressão tão profunda, e esse livro aqui, ele trata de depressão. Ele trata, sabe, dessa questão depressiva, dessa questão da entrega, dessa questão do sofrimento, e o Joel passa por essa depressão a ponto de ficar nas ruas caído e perder o casamento. Ele perde o casamento dele com a Rosalina num dado momento por causa do estilo de vida que ele vai levar. Outro ponto também aqui que eu acho interessante é a questão da oportunidade. Depois vocês vão ler o livro, vocês vão ver. Ele pega uma oportunidade e acaba que essa oportunidade, de certa forma, muda a vida dele. E é através dessa oportunidade que muda a vida dele que você percebe também uma coisa no caráter do Joel, que é a hora que eu falei que você fica com raiva dele, que é quando ele começa a enganar o irmão. Ele engana o irmão, Jardel, ele engana a Rosalina, ele engana todo mundo. Essa cena que eu vou contar para vocês é a cena que eu acho assim mais que dá raiva na gente por causa dele. É essa cena aqui, deixa-me ler aqui, vale a pena. Olha, despedi-me e prometi não tardar. O táxi já me esperava do outro lado de fora, do lado de fora. Rosalina deu-me um sorriso cheio de orgulho, mesmo estando nítido o quanto aquela decisão impulsiva havia lhe aturdido. Pedi ao taxista que me deixasse numa mercearia do outro lado da cidade. Assim que chegamos, despensei-o e já comprei um queijo e um leite. Antes de voltar, sentei-me no banco de uma pequena praça, dessa vez, não para ficar pensando um monte de coisas. Pelo contrário, precisava esvaziar-me, me livrar de qualquer sentimento que pudesse comprometer meu desempenho. Já tinha ido longe demais para falhar agora. Aproveitei, portanto, do tempo que tinha, depois voltei a pé para casa, levando minhas compras. Já se passaram mais de 2 horas desde que saí. Em casa, as malas já estavam todas prontas e postas no chão da sala.
ou do que outrora era uma sala. E Rosalinda me recebeu com um abraço apertado. Vida nova? Ela me perguntou daquela forma doce por entre um sorriso tímido que era uma marca tão peculiar dela. Embora seus olhos estivessem marejados e deixassem à vista um tracinho de tristeza, dava para ver que ela já tinha se familiarizado à ideia. Vida nova, respondi, e nos beijamos longo e apaixonadamente. Seus lábios ainda tinham o sal de suas lágrimas. Depois, arrematando o plano, contei-lhe como havia sido minha visita. Que mentira, cara. Tá vendo? Ele não foi, ele ficou na praça. Evitando entrar em detalhes, disse que meu irmão morava numa casinha simples, que seu filho viera saudável e com o nariz e a testas iguais a do pai, que a esposa tem estado muito estressada e o doutor disse algo sobre depressão pós-parto e que Jardel quase sofreu infarto quando lhe contei a verdadeira procedência do dinheiro. Ele recusou com fervor inicialmente, mas depois foi se dando conta e por fim já estava até fazendo planos. Fez questão que eu trouxesse esse queijo. Olha, ele falou que o queijo foi o Jardel que deu, mas nós vimos que o queijo ele comprou na mercearia, que a própria esposa faz e o seu leite da única vaquinha magricela que eles têm. Nem tinha como recusar. Que gentil da parte dele. Espero que ele seja muito feliz. Ele é boa pessoa, merece muito. Concordei, ele sempre fora mesmo. Eu é que nunca fui. Cada um tem a sorte que merece. Então nós vemos aqui nesse momento, é o momento que eu falo que a gente fica com raiva dele, porque ele está mentindo para o irmão, ele mente para todo mundo. Cara, que cara... E depois ele colhe o fruto. Uma coisa legal para a gente fechar aqui, que eu queria também destacar, é a defesa do café que ele faz. Café é coisa boa e ele faz uma defesa aqui do café. Diz assim, ó, nem sei em qual parte da história e por que o homem escolhe o álcool para celebrações. Com o café, seu fígado não se contorce, sua angústia não se aguça, seu bolso não lamenta, seu cérebro não desprograma, sua personalidade não se confunde, seu casamento não se desarranja e tanto mais. Então ele vai falar que para comemorações o café é muito melhor do que a bebida alcoólica. Depois você vai ver também a parte que tem aqui, que eu acho interessante, que é a parte do Opala. A parte do Opala é a parte que traz tragédia na vida dele. Aí eu vou falar sobre irresponsabilidade. Depois tem a parte que a moça, a mulher dele de verdade, eles fizeram um tratamento, ela fica grávida, mas por causa dessa irresponsabilidade, ela perdeu o seu filho, perdeu a gravidez. Isso aqui foi muito triste, né? Eu queria falar mais uma coisinha aqui antes de terminar. Quando ele fala, eu falei do café, agora ele vai falar do estômago. Eu achei legal essa parte aqui. Olha, deixa eu ler para vocês aqui. Deixe-me ler. E ainda me sobrou tempo para outra observação. O quão sábio é o estômago. Ele simplesmente retém e usa tudo aquilo que lhe convém e rejeita todo o restante, tudo o que lhe faz mal, que lhe é desnecessário. O coração e a mente não têm esse dom, pelo menos não de natureza. Eles fazem questão de guardar más lembranças, se contaminarem de mágoa e rancor, se apegarem a coisas supérfluas. O estômago é maduro, independente e autossuficiente, enquanto os outros dois são carentes e despreparados, estranhos, não é? Temos que nos contentarmos mesmo em explorar o sistema de nossas próprias máquinas, pois o homem, como criação divina, não há perito nesse mundo que o compreenda. Nossa tecnologia nunca vai chegar a tal, mais ou menos como dizia Weed. O homem, depois de ter revirado todo o planeta, ainda lhe sobrará desvendar a própria alma. O Álvaro rasgou aqui, gastou, cara. Ele cita Franz Kafka, ele cita Dostoiévski, ele cita um tanto de gente. Cara, o cara é fera, viu? Álvaro, tá de parabéns, mano. Valeu gastar o tempo para escrever esse livro. Tô esperando o próximo, incentivar ele o próximo. Agora, você que é de Lagoa da Prata, deixa eu fazer um jabá pro Álvaro, que ele não pediu isso não, tá? Adquira esse livro. Adquira esse livro e posta nos comentários se de fato esse livro aqui não é fera e se de fato o Álvaro não está de parabéns em relatar essa história do Joel, que tem tudo para ser assim um livraço,
já é um livraço. Procure esse livro aqui com o Álvaro, adquire, leia e poste nos comentários embaixo. Deus abençoe, beijo no coração. Esse é o livro nosso de cada dia.